Olá a todos, meu nome é Anderson, sou mediador presencial do Polo de Angra dos Reis. Nesta videotutoria, irei realizar uma questão da P2 do segundo semestre de 2015 da disciplina de Introdução às Ciências Físicas. Neste problema, temos um lançamento horizontal de uma esfera de massa desprezível, com velocidade inicial de 5 metros por segundo e uma altura inicial de 3 metros. O problema pede para considerar a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e os vetores unitários I e J no mesmo sentido dos eixos x e y, respectivamente. No item A, o problema pede para determinar o vetor velocidade instantânea, que é dado pela seguinte relação: velocidade inicial, com o segmento orientado sobre a letra V, é igual à velocidade inicial acompanhada do vetor unitário I mais a velocidade inicial dy acompanhado do vetor unitário j. Nesta relação, VO de x e VO y são os módulos do vetor em suas respectivas direções x e y. Os sinais representam sentido, ou seja, sinal positivo mesmo sentido do eixo, negativo sentido oposto ao eixo. Os unitários I e J representam a direção dos eixos x e y, respectivamente. Bom, para responder esse item, primeiramente iremos determinar as componentes x e y da velocidade inicial. Essas relações são obtidas por meio da razão trigonométrica do triângulo retângulo, onde a componente x é dada pelo cosseno do ângulo em a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A componente y é dada pelo seno do ângulo θ, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Para determinar as componentes, precisamos conhecer a velocidade inicial e o ângulo que o vetor v0 faz com o eixo OX. A velocidade inicial, dada no problema, em relação ao ângulo, verificamos que o vetor é paralelo ao eixo OX, formando um ângulo de 0 graus. Substituindo esses dados da velocidade x, temos velocidade x é igual a 5 vezes cosseno de 0. Portanto, velocidade de x é igual. Eu sei que o cosseno de 0 vale 1. Então, 5 vezes 1, 5. Com velocidade inicial na direção x, 5 metros por segundo. Já na direção y, v0y é igual a 5 vezes seno de 0 grau. Seno de 0 é 0. Portanto, v0y é igual a 0. 5 vezes 0, 0. Metros por segundo. Encontradas as componentes, vamos substituí-lo no vetor inicial, que será velocidade inicial, que será 5i mais 0j, metro por segundo. Ou simplesmente omitindo a direção, esse 0, 5i metros por segundo. Bom, no item B, vamos escrever as componentes x e y para a esfera com as funções do tempo. Então, componente x em função do tempo, é igual a x inicial mais velocidade inicial em x vezes o tempo. Portanto, x em função do tempo é igual a posição inicial em relação ao x é 0, mais velocidade inicial de x, que é dado que resolvemos no item A, vale 5, vezes o tempo. Omitindo 0, portanto,
x de t é igual a 5t metros. Agora vamos determinar a componente y da posição. Y em função de t é igual a y0 mais velocidade inicial de y vezes o tempo mais a aceleração inicial de y vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Portanto, y em função do t é igual à altura inicial mais a velocidade inicial em y é 0, vezes o tempo. A aceleração inicial em y é a gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Portanto, y em função do tempo é igual à altura, que é 3 metros, menos a gravidade, 9,8, vezes t ao quadrado sobre 2. Portanto, y em função do tempo é igual a 3 menos 4,9 t ao quadrado. Unidade medida, metros. Bom, no item C, vamos determinar a componente x e y da velocidade em função do tempo. Para determinar essa relação da componente x, basta derivar a função movimento em x. Então temos que Vx em função do tempo é igual a velocidade inicial em x, também em função do tempo, que é igual à velocidade. Substituindo os dados do problema, Vx em função do tempo é igual a 5 metros por segundo. Já a componente y em função do tempo, derivando essa função na direção y, nós temos velocidade inicial em y menos gt, menos a gravidade vezes o tempo. Portanto, Vy em função do tempo é igual a velocidade inicial em y é 0, menos o valor da gravidade vezes o tempo. Portanto, velocidade inicial em função de y é igual a menos 9,8 t metros por segundo. Neste item D, vamos utilizar o resultado dos itens B e C para escrever o vetor posição R, uma setinha em cima, e o vetor velocidade instantânea da esfera em termos dos unitários I e J. Então, essa forma é do vetor posição. R, uma setinha em cima, em função do t é igual a x em função do t e mais y em função do t j. Lembrando que esse i e j são os vetores unitários na direção x e y respectivamente. Portanto, R, uma seta em cima, em função do t é igual a 5t e chapéu mais 3 menos 4,9 t ao quadrado j metros. Agora a velocidade. Velocidade em função do t é igual a componente x da velocidade em função do t acompanhado do i mais a componente y da velocidade em função do t acompanhado do j. Portanto, velocidade é um segmento orientado aqui, em função do t, é igual a 5 e chapéu mais menos 9,8 t j chapéu metros por segundo. Bom, no item E, determine o tempo que a esfera leve para que essa altura em relação ao solo seja igual a 1 metro. Então temos essa função movimento na direção y. Y em função do t é igual a 3 menos 4,9 t ao quadrado. Portanto, esse y em função do t representa a altura final. 1 igual a
3 menos 4,9 t ao quadrado. Portanto, basta organizar essa expressão. T ao quadrado é igual a 2 dividido por 4,9. Portanto, T é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 4,9. Portanto, fazendo esse cálculo usando a calculadora, é igual a 0,64 segundos. No item F, o problema pede para determinar a distância D, a esfera que se encontra do muro, quando a altura em relação ao solo é de igual a 1 metro. Então, a função movimento na direção x em função do t é igual a 5 vezes do tempo. Então, esse x aqui é a posição final, ou seja, a distância, é igual a 5 vezes o tempo que nós determinamos no item anterior, que é 0,64. Portanto, D é igual a 5 vezes 0,64. Resultado é 3,2 metros. E, finalmente, no item G, o problema pede para escrever o vetor velocidade instantânea da esfera no instante para quem se encontra na posição definida no item E. Expresse o resultado em termos dos vetores unitários I e J. Bom, então V, a seta em cima, o segmento orientado em cima, em função do tempo, é igual a componente x da velocidade em função do tempo, I, mais componente y da velocidade em função do tempo, e o vetor unitário j. Então, substituindo os dados anteriores ao problema, temos que v em função do t é igual a mais 5 e chapéu mais menos 9,8 vezes o t, j, v em função do tempo é igual a mais 5, vetor unitário na direção i, mais menos 9,8 vezes o valor do tempo que a gente determinou nesse item e 0,64. 0,64 j. Então, v em função do tempo é igual a 5i menos 9,8 vezes 0,64, 6,3. J, chapéu. É unidade, metros por segundo. Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima videotutoria.